Este vídeo é uma apresentação do trabalho de conclusão de curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário da Fundação Educacional de Guaxupé. Ele será realizado pelas alunas Karen Daniela da Silveira Marcelino e por mim, Márcia Wilca Araújo Campos, e tivemos como orientador o professor Flávio Eduardo Brigagão de Carvalho, e para esse trabalho escolhemos o tema A Contabilidade Gerencial no Processo Decisório. A contabilidade gerencial é um ramo da contabilidade que tem por objetivo fornecer informações aos gestores, ou seja, são aquelas pessoas que são responsáveis por administrar a empresa, por controlar as operações e, por fim, tomar as decisões. A contabilidade gerencial, ela demonstra a situação financeira, econômica e patrimonial de uma organização. E é através dessas informações que o gestor ele vai ter conhecimento de um todo da organização e assim decidir qual a melhor escolha para que ele tome. E é devido à importância que a contabilidade gerencial tem no desempenho de uma empresa que nós escolhemos sobre esse assunto para estar falando um pouquinho. Com a chegada da globalização e uma tecnologia avançada, o que percebemos é que as mudanças acontecem de uma forma muito rápida e os gestores eles precisam tomar decisões a todo momento. E é na contabilidade gerencial que o gestor ele vai ter um respaldo, ou seja, ele vai poder tomar as decisões com uma confiança maior. E essas decisões, elas poderão ser as mais vantajosas para a empresa. E é diante desse contexto que nós levantamos a problemática. Qual que é a contribuição que a contabilidade gerencial tem no processo de decisão de uma empresa? No decorrer desse trabalho, nós temos como objetivo geral demonstrar a importância que as informações apresentadas pela contabilidade gerencial têm no processo decisório, e os aspectos específicos vão ser conceituar a contabilidade, o seu progresso, conceituar também a contabilidade gerencial e os seus principais aspectos e mostrar a importância que as demonstrações contábeis têm nas análises gerenciais. Para a realização desse trabalho, nós fizemos a pesquisa bibliográfica, ou seja, nós utilizamos livros, nós utilizamos sites que retratam do mesmo assunto e nós adquirimos um maior conhecimento, que é isso que a pesquisa bibliográfica faz, que é aumentar o conhecimento sobre um determinado assunto. Agora vamos falar um pouquinho sobre o início da contabilidade, que ela teve o seu início lá com o homem primitivo. Nessa época ele usava a contabilidade somente para fazer o registro da quantidade de gado que ele tinha, da quantidade de riqueza, e a contabilidade ela vai se desenvolver com o comércio. É aquela época em que surgem as trocas, a chegada da burguesia. E é nessa época que consolida-se a obra do frade franciscano Luca Pacioli, em que ele retrata o método da partidas dobradas, em que fala que para todo débito existe um crédito e que para todo crédito existe um débito. No Brasil, a evolução da contabilidade deu-se devido às instalações de multinacionais, e é em razão disso que as empresas elas passaram a atender exigências fiscais, trabalhistas, entre outras. Temos uma citação do Padovese que retrata o conceito de contabilidade. Contabilidade é a ciência social que tem como objetivo o controle econômico de uma entidade. Este é feito pela contabilidade por meio de identificação, classificação, registro e mensuração econômica dos eventos que provocam a existência e a alteração do patrimônio da entidade objeto. Dessa maneira, objetivamente, a contabilidade é o sistema de informação que controla o patrimônio da entidade. A contabilidade, ao longo do tempo, ela deixa de ser vista apenas como uma demonstração de números que eram utilizados somente para o controle. Ela passa a ser vista como uma geradora de informações de todas as áreas de uma empresa, dando assim aos seus gestores recursos estratégicos para o desenvolvimento de seus negócios em relação ao futuro. Da mesma forma, o profissional contábil, antes ele era visto apenas como uma pessoa que fazia registro em livros, que trabalhava para suprir as exigências fiscais. Ele passou a ser visto como uma peça fundamental, geradora de informações de uma organização.
A contabilidade ela está relacionada com o fornecimento de informações aos seus usuários. Aqui nessa imagem nós podemos notar que os usuários da informação contábil são diversos e cada usuário vai utilizar a informação para um determinado fim. O usuário foco do nosso trabalho são os gestores e esses têm por finalidade manter o sucesso da organização, né? São eles que administram, são eles que fazem o controle e são eles que vão tomar as decisões devidas. Então, é necessário que eles tenham à sua disposição informações relevantes, úteis, em tempo hábil, né, para que a decisão tomada seja a melhor para a organização. Para que as informações satisfaçam as necessidades dos gestores, é preciso que a informação contábil gerencial ela tenha algumas características que são compreensibilidade, relevância, confiabilidade e comparabilidade. A característica de compreensibilidade, como o nome já diz, a informação ela precisa ser compreensível, ela precisa ser entendida pelo gestor. A outra característica, que é a relevância, fala que a informação ela tem que ser útil, né? Ela tem que estar ali em tempo disponível para que o gestor possa usá-la, né? Da confiabilidade fala que a informação ela tem que ser confiável, então ela não pode ter erros. E por último temos a comparabilidade. Aqui fala que as informações presentes nos demonstrativos contábeis, elas precisam ser comparadas com outro período, né? Com outros períodos, para que o gestor ele possa ter um parâmetro do desenvolvimento financeiro e econômico da entidade. E através desse estudo com outros tempos, ele vai poder ter um resultado da situação que a empresa está no momento, né? E assim poder tomar decisões. A Associação dos Contadores dos Estados Unidos define a contabilidade gerencial como o processo de identificação, mensuração, acumulação, análise, preparação, interpretação e comunicação das informações financeiras usadas pela administração para o planejamento, avaliação e controle dentro de uma organização e para assegurar o uso apropriado de seus recursos. A contabilidade gerencial ela tem 3 bases que são planejamento, controle e a tomada de decisão. E nós vamos ler aqui agora uma citação de Garrison, Nury e Brewer, que fala o seguinte: o planejamento envolve estabelecer objetivos específicos e especificar de que forma alcançá-los. O controle envolve feedback para garantir que o plano seja adequadamente executado ou modificado, à medida que as circunstâncias mudem. A tomada de decisões envolve selecionar uma ação dentre alternativas concorrentes. A primeira base, que é o planejamento, ela é fundamental para qualquer empresa, né? Pois é através do planejamento que se tem uma comunicação entre as metas que a empresa pretende realizar e os recursos que ela tem disponível para que essas metas sejam realizadas. A segunda base, que é o controle, avalia as atividades, né, para ver se tudo está saindo dentro do conforme do que foi planejado. E por último, é a tomada de decisão. A tomada de decisão é somente uma escolha, né, dentre várias alternativas. A contabilidade gerencial é uma ferramenta de gestão que oferece suporte no processo de decisão. Ela tem pelo menos 3 funções: a operacional, a gerencial e a estratégica. Na função operacional, as informações obtidas auxiliam, ajudam no processo de decisão de curto prazo. E os demonstrativos contêm informações quantitativas. Já na função gerencial, essas informações auxiliam os gerentes, dão suporte para eles na tomada de decisão de curto e médio prazo. Essas informações são de natureza operacionais, econômicas, financeiras e quantitativas. E por último, temos a função estratégica. Ela orienta os executivos na tomada de decisão de longo prazo. As informações têm por finalidade mostrar a lucratividade do negócio. Nessa função, o gerente se preocupa com o futuro da empresa, da organização, vê uma visão futura da empresa.
Diversos estudos apontam que a contabilidade gerencial é um sistema de informações que reúne todas as áreas, como a contabilidade financeira, a contabilidade de custo, entre outras. E é esse caráter integrativo que diferencia a contabilidade gerencial. Em um sistema de informações gerenciais, temos aqui no slide a entrada de dados. Entende-se que dado é um elemento de forma bruta que sozinho não fornece nenhuma compreensão. Posteriormente, o dado é processado e chegam na sua finalidade, que é a informação. Padovese fala que as informações é um dado que foi armazenado e processado de forma compreensiva para o seu receptor e que apresenta valor real ou percebido para as suas decisões correntes ou prospectivas. Outra definição é de Oliveira, que diz que a informações é o produto da análise dos dados exigentes na empresa, devidamente registrados, classificados, organizados e interpretados dentro do contexto para transmitir conhecimento, permitir a tomada de decisão de forma otimizada. E por fim, as informações são reunidas e organizadas em demonstrativos contábeis, relatórios gerenciais e demonstrativos de desempenho. Então, é notável que para se fazer a contabilidade gerencial é necessária a construção de um sistema de informação contábil gerencial. Como já foi mencionado, as informações são organizadas em demonstrativos contábeis. Marion certifica-se que relatório contábil é a exposição resumida e ordenada de dados colhidos pela contabilidade. Objetiva, relatar às pessoas que se utiliza a contabilidade, os principais fatos registrados pela contabilidade em determinado período. Estes retratam os fluxos econômicos, financeiros e patrimoniais. As demonstrações contábeis não são utilizadas apenas para cumprir com obrigações fiscais. Além disso, as informações expressas são utilizadas pela contabilidade gerencial para orientar no planejamento das empresas. E por fim, vamos falar sobre o processo da tomada de decisão. Segundo Figueiredo, o processo de tomada de decisão é uma sequência lógica de etapas que expressam a racionalidade com a qual os gestores buscam soluções para os problemas da empresa. Para tomar uma decisão, é preciso seguir 3 etapas, que, segundo Padovese, são o exame ou análise do problema, o desenvolvimento e a implementação da decisão. Através da análise dos relatórios contábeis, os responsáveis são capazes de identificar os erros e o grau de risco que eles oferecem para a empresa. Depois disso, o profissional, que é o contador gerencial, vai juntamente com a administração da empresa buscar soluções para corrigir esses erros e, por fim, tomar as devidas decisões. Ao longo da nossa pesquisa, observamos que a contabilidade gerencial é de essencial importância para o processo de tomada de decisão. Ela está diretamente ligada aos setores de planejamento e controle e visa oferecer informações que auxiliam para uma melhor qualidade do processo. Vimos que através do sistema de informação contábil, o contador gerencial tem capacidade de oferecer aos gestores informações do todo de uma organização, auxiliando principalmente os usuários internos da informação responsáveis pela tomada de decisão. As empresas, para permanecer em um mercado cada vez mais competitivo, elas carecem de informações mais confiáveis e relevantes para estarem à frente de suas concorrentes. O tema discutido aqui não termina com essa pesquisa, pois em um mundo globalizado, onde há mudanças o tempo todo, os profissionais precisam estar sempre se atualizando para oferecer o melhor trabalho. E por aqui encerramos o nosso trabalho, esperamos que tenham gostado. E aproveitando a oportunidade, quero agradecer ao nosso professor Flávio pela orientação e pelas dicas necessárias para a realização do nosso trabalho.